Bom dia, alunos. Eu sou a professora Adriana, dou aula na disciplina de Biologia e na aula de hoje vocês vão aprender sobre as duas fases da divisão celular. A divisão celular ela acontece sem interrupções, que vão facilitar o entendimento em cada uma. Ela se divide em mitose e meiose. A primeira fase da mitose é a interfase, onde o material genético ele é duplicado e os centríolos também. A outra fase da mitose é a prófase, onde o material nuclear ou carioteca e o nucleolo se desfazem. Sendo assim, os cromossomos eles vão começar a se condensar e as fibras se formam em volta dos centríolos. A próxima fase da mitose corresponde à metáfase, que é a fase onde os cromossomos vão estar soltos na célula porque o envoltório nuclear já se desfez. Eles vão proporcionar mais ou menos no meio da célula ou na região equatorial e estão com a condensação máxima. Na metáfase, ela é importante porque é nessa fase que é melhor a visualização dos cromossomos no microscópio. A anáfase, ela acontece a separação das cromatídeas irmãs e das células originadas serão geneticamente iguais. Essas fibras difusas se encurtam e vão romper os cromossomos. O mesmo procedimento ele acontece na anáfase 2 da meiose. Ana quer dizer separação. A última fase da mitose é a telófase, onde as cromatídeas irmãs já foram puxadas para as extremidades opostas. E também a separação do material genético. Outra coisa é que vai acontecer a citonese, isto é, a célula vai começar a se dividir. O plasma ele vai se dividir e o núcleo deixa de estar condensado. O envoltório nuclear e o nucleolo retornam e as fibras do fuso desaparecem. Telo quer dizer extremidade. Existem algumas diferenças entre a mitose nas células animais e nas plantas. Por exemplo, uma célula animal ela vai ter centríolos que são microtúbulos proteicos. Essa divisão de célula tem haste, ou seja, as fibras do fuso ao redor dos cromossomos se dispõem como uma estrela. A citonese é centrípeta, então acontece de fora para dentro, como um estrangulamento. Uma célula vegetal ela não vai ter centríolos. A sua divisão não vai apresentar áster, ou seja, ela é anastral, e a citonese é centrífuga, ou seja, ela vai ocorrer de dentro para fora. Agora nós vamos conhecer a fase da meiose. A meiose ela é um processo que vai acontecer com duas divisões celulares. As primeiras etapas são chamadas de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Após o término da primeira divisão, começam a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, sendo que nessa etapa as células filhas elas são haploides. No modelo didático vocês vão compreender melhor sobre esse assunto. Na prófase 1, ela vai acontecer com o pareamento dos cromossomos homólogos e possivelmente o crossover, que é a troca dos pedaços entre os cromossomos. Já na metáfase 1, os cromossomos eles vão estar na região equatorial e estar ligados pelas fibras do fuso. Ou seja, eles vão estar ligados pelas fibras apenas de um lado. Na anáfase 1,
vai acontecer a separação desses cromossomos homólogos, que nessa parte é uma diferença entre a mitose e a meiose. Nessa etapa, a quantidade do material genético vai se reduzir pela metade. Na telófase 1, os cromossomos eles já estão alinhados ao polo da célula, ou seja, a citonese ela vai ser opcional nesse caso. Na fase 2, que é a prófase 2, o envoltório nuclear ele desaparece. Na metáfase 2, as fibras do uso elas vão estar ligadas aos dois lados do cromossomo. Na anáfase 2, é a separação das cromatídees irmãs. Assim, o resultado é 4 células haploides. Na telófase 2, as organelas e os núcleos se reorganizam, ou seja, a citonese ela vai dividir. O ciclo celular ele é um período que demora para terminar a divisão da célula, ou seja, as células diferentes elas demoram ciclos diferentes para concluir a reprodução celular. Algumas elas iniciam ao longo da divisão, após terminar a mitose. Outras elas vão permanecer mais tempo em interfase. Cromossomos são filamentos formados por DNA e proteínas. Quando eles se duplicam, surgem cromatídees irmãs geneticamente idênticas. Síndromes cromossômicas. A meiose ela vai conseguir originar gametas com número anormal de cromossomos. Assim, podem nascer seres vivos com uma quantidade anormal de cromossomos. Uma das aneuploidias, que são alterações cromossômicas, mais conhecidas é a síndrome de Down, em que a pessoa apresenta 3 cromossomos no par 21, em vez de 2. As síndromes de Turner ou Klinefelter são alterações no par de cromossomos sexuais, que é o cromossomo X e Y. Na síndrome de Turner, a mulher possui apenas um cromossomo X, ao invés de 2. E na síndrome de Klinefelter, o homem ele vai ter 2 cromossomos X e um Y, ao invés de ter XY. Agora, vocês vão aprender na prática o que é a mitose e a meiose. Bom, alunos, aqui está o modelo didático que corresponde à fase da mitose, de divisão celular da mitose. A primeira fase, ela vai acontecer quando as organelas são replicadas durante a interfase do ciclo. O eucariota ele vai iniciar o processo de divisão celular por mitose. O DNA eucariótico ele está associado a muitas proteínas que podem dobrá-lo em estruturas complexas. À medida que a mitose prossegue para a metáfase, os cromossomos são alinhados no meio da célula. Cada metade de um cromossomo são conhecidos como cromatídees irmãs, porque são cópias replicadas uma das outras, são separadas em cada metade da célula à medida que a mitose vai prosseguir. No final da mitose, outro processo chamado citocinese divide a célula em 2 novas células filhas diploides. Bom, alunos, a primeira etapa de divisão celular da meiose corresponde à replicação do DNA ou interfase, que é a duplicação desse material genético. A segunda fase ela é conhecida como meiose 1, vai acontecer a redução ao meio no número de cromossomos. Já na meiose 2, vai acontecer que os números de cromossomos das células que se dividem seguem iguais nas células que se formam. Ou seja,
Ela também é conhecida como etapa equacional. É importante vocês saberem que na meiose 1 há o pareamento dos cromossomos homólogos. Isto é, 1 a 1 dos cromossomos de origem paterna como os da origem materna. Esse processo, ele faz com que essa divisão seja reducional, uma vez que não são as cromatídees irmãs que serão separadas, mas sim os cromossomos homólogos. Também, durante a interfase, as células que seriam encaminhadas para a meiose, além de duplicarem seu material genético, como ocorre na mitose, é uma semelhança entre esses dois tipos de divisão celular, produzem proteínas específicas relacionadas à separação dos cromossomos homólogos e inibição da fase de interfase entre a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 2, ocorre subsequentemente sem um período de interfase. Nesse ciclo, 2 células haploides recém-originadas passam pelo processo de prófase 2, metáfase 2, telófase 2 e anáfase 2. Dessa vez, a divisão ela será das cromatídees irmãs. Sendo assim, cada célula haploide gerará 2 células filhas. Portanto, que no geral, há uma célula percursora de gameta que gera 4 gametas. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas embora vocês tenham visualizado o processo de divisão celular por meiose com esse material didático, eu vou explicar para vocês também algumas diferenças entre a mitose e a meiose. Bom, para complementar o conteúdo de divisão celular, eu vou apresentar algumas diferenças básicas entre a mitose e a meiose. A mitose ela vai acontecer em 2 células filhas. Já a meiose, ela vai acontecer de 4 células filhas serem produzidas. As células filhas na mitose, elas vão possuir o mesmo número de cromossomos da célula mãe. E na meiose, as células filhas vão possuir metade do número de cromossomos da célula mãe. Na mitose também vai acontecer somente uma divisão celular e na meiose 2 divisões celulares. A mitose ela acontece em células somáticas e a meiose acontece em células germinativas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada.